O segredo da vida. Em 1985, eu estava morando em uma casa alugada em uma ilha do Caribe, lecionando numa escola de medicina. Eram 2 horas da manhã e eu estava revendo todas as anotações sobre biologia, química, física a respeito da membrana celular que tinha feito nos últimos anos. Em uma tentativa de encontrar uma ligação entre elas que me revelasse seu funcionamento, foi então que o momento de vislumbre me transformou por completo. Não em um cristal resultante de misturas hipersaturadas de laboratório, mas em um biólogo consciente do funcionamento da membrana que não tinha mais desculpas para não assumir o controle da própria vida. Naquele instante, redefini toda a minha compreensão do funcionamento da organização estrutural da membrana. Comecei a visualizar todo o processo, desde as moléculas fosfolipídicas, em formato de pirulito, organizadas como soldados enfileirados em um desfile. Por definição, estruturas cujas moléculas se organizam em padrões regulares e repetidos são cristais. Há 2 tipos básicos de cristal. O primeiro é o mineral, como os diamantes, rubis e até mesmo o sal. E o segundo tem a estrutura mais fluida, embora suas moléculas tenham o mesmo padrão organizado. Um exemplo bem conhecido é o do cristal líquido dos relógios digitais e telas de laptops. Para explicar melhor o conceito de cristal líquido, vamos usar novamente o exemplo dos soldados em uma parada militar. Ao virarem uma esquina, os soldados mantêm a estrutura e o ritmo do regimento, mesmo que tenham que passar enfileirados um a um. Movimentam-se como as moléculas de cristal líquido, sem perder a organização. As moléculas fosfolipídicas da membrana seguem o mesmo padrão. Sua organização fluida e cristalina permite flexibilidade de movimentos e de formato, porém sem perder a integração da estrutura, qualidade essencial para que a barreira interna se mantenha intacta. Portanto, para definir claramente a membrana, fiz a seguinte anotação: a membrana é um cristal líquido. Comecei então a associar o fato de que uma membrana que contivesse apenas fosfolipídios seria como um sanduíche de pão com manteiga sem as azeitonas. O corante não conseguiria atravessar a barreira de manteiga. Um sanduíche desse tipo não seria um condutor. No entanto, se adicionássemos as azeitonas de pins, poderíamos observar que a membrana é condutora de determinadas substâncias, mas impede a passagem de outras. Adicionei então outro comentário: a membrana é um semicondutor. Por fim, adicionei uma descrição dos 2 tipos mais comuns de PIN, as receptoras e as executoras, chamadas de canais porque permite às células receber nutrientes importantes e expelir dejetos. E já estava para fazer a anotação de que as membranas contêm receptores e canais quando outra imagem me veio à mente, a de uma porta. Então, completei a descrição com a frase: as membranas contêm portas e canais. Reli então a frase inteira: a membrana é um semicondutor de cristal líquido com portas e canais. O que me surpreendeu foi o fato de saber que tinha lido ou ouvido aquela mesma frase em algum lugar, mas não me lembrava onde. Só tinha certeza de que a frase que tinha ouvido não estava ligada à biologia. Quando me reclinei na cadeira, a primeira coisa que me chamou a atenção foi meu novo Macintosh, que estava sobre a mesa, o meu primeiro computador. Ao lado dele estava um exemplar de capa vermelha do livro Entenda Seu Microprocessador, que eu havia comprado em uma loja. Peguei o livro, comecei a folhear e encontrei, na introdução, a definição de um chip de computador. Um chip é um semicondutor de cristal com portas e canais. Fiquei ali, parado, impressionado com a ideia de que o chip e a membrana de uma célula podem ter a mesma definição técnica.
Passei mais alguns minutos mergulhado no livro, lendo e comparando biomembranas e semicondutores de silício. Fiquei ainda mais impressionado ao perceber que não se tratava de mera coincidência. A membrana celular tem realmente estrutura e funções equivalentes, homólogas, à de um chip de silício. 12 anos depois, um grupo de pesquisadores da Austrália, liderado por B. A. Cornell, publicou um artigo na Nature, confirmando minha hipótese de que a membrana das células é um homólogo de um chip de computador. Mas você vai perguntar, e daí? O fato de a membrana ter uma célula e um chip de computador serem homólogos nos permite estudar e entender melhor a estrutura das células comparando-as aos dos microcomputadores. Além disso, leva-nos a concluir que são programáveis. É que o programador está fora da célula e do computador. O comportamento biológico e a atividade genética estão dinamicamente ligados às informações do ambiente, que podem ser descarregadas como um download no interior da célula. Ao imaginar um biocomputador, percebi que o núcleo é apenas um disco de memória, um disco rígido com a programação do DNA, que codifica a produção de proteínas. Podemos chamar essa estrutura de disco de memória de dupla espiral. Podemos inserir no drive de um computador um disco ou cartão de memória, contendo diversos programas como processadores de textos, gráficos e tabelas. Após o download, podemos remover o disco sem interferir com o programa que estiver sendo utilizado. Remover o disco de memória da dupla espiral ou núcleo de célula não afeta o trabalho da proteína celular, porque as informações que criaram a máquina de proteínas já foram baixadas. Naquele momento da minha descoberta, eu acabei me sentindo frustrado, pois não tinha com quem dividir minha alegria. Estava sozinho em um país distante. Minha casa não tinha telefone. Mas como estava em uma escola de medicina, lembrei-me de que provavelmente haveria alunos estudando na biblioteca. Troquei de roupa e corri para a faculdade, louco para contar às pessoas sobre a minha descoberta. Quando cheguei à biblioteca, sem fôlego e descabelado, parecia um paciente de hospital psiquiátrico. Vi um dos meus alunos no outro lado da sala e corri até ele gritando: "Eu tenho de lhe contar. Descobri uma coisa fascinante." Lembro-me vagamente de como ele se afastou assustado com a figura daquele cientista maluco indo em sua direção, quebrando o silêncio da biblioteca. Vomitei sobre ele de uma só vez toda a minha descoberta, usando o jargão polissilábico da biologia celular. Quando terminei, ele simplesmente ficou ali, olhando-me assustado. Esperava que fizesse um elogio ou pelo menos dissesse parabéns, mas nada disso. Só conseguiu perguntar: "O senhor está bem, Dr. Lipton?" Fiquei arrasado. Ele não havia entendido uma só palavra. Claro, estava cursando o primeiro semestre de faculdade de medicina. Não tinha embasamento científico, nem conhecia o vocabulário técnico que eu havia usado. Fiquei decepcionado. Tinha desvendado o segredo da vida e ninguém me entendia. Na verdade, nem mesmo os meus colegas, versados no jargão da biologia celular, conseguiram. O conceito da membrana mágica era maluco demais para eles. Mas fui amadurecendo a ideia e encontrei métodos mais simples para transmitir os conceitos, de maneira que meus alunos do primeiro ano pudessem entendê-los. E, claro, dei continuidade às pesquisas. Aos poucos, percebi que o assunto interessava não apenas aos médicos e cientistas, mas também ao público em geral. Cada vez mais pessoas queriam saber sobre as implicações espirituais do meu momento de eureka. Concentrar meus estudos na biologia da membrana celular foi uma mudança de foco fascinante para mim, mas não a ponto de me fazer entrar gritando em uma biblioteca. Aquele instante de glória no Caribe não fez apenas com que eu me tornasse um estudioso das funções da membrana,
Me fez passar de cientista agnóstico ao místico e acreditar que a vida eterna está muito além do corpo. Bonito isso, hein? A pessoa descobrir, através de pesquisas, uma pessoa descrente descobrir que por trás de tudo isso existe uma força maior.